Muito boa noite a todos, que a graça e a paz de nosso Senhor esteja dominando o seu coração neste momento e também nesses dias tão difíceis que a humanidade tem enfrentado. Quero ministrar para você uma palavra que possa te dar segurança, possa te dar certeza de que Deus é um Deus que está bem atento às necessidades de todo aquele que o busca. Amém? Para tanto, eu quero que você me acompanhe na leitura do texto que quero ministrar aqui essa noite. O texto se encontra no Evangelho que escreveu Mateus, capítulo de número 25, a partir do verso de número 1, que diz assim: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram para as prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e vós, ide vocês e comprem aonde vende. E tendo elas ido comprar, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. Fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele, respondendo, disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque você não sabe nem o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Vou orar para fazer uma oração, para que o Espírito tome o seu coração nesse momento aí, te gere temor, discernimento daquilo que Deus reservou nessa noite de culto, significação. Nosso Deus e Pai querido, que a presença do Teu Espírito Santo, que me domina nesse momento, possa estar dominando a cada um que me assiste, cada lar, cada família, que a Tua presença, Deus, possa estar inundando os corações de todos e que o Teu Espírito possa estar preparando, Pai, o caminho para que a Tua palavra seja entendida essa noite. Dá-me direção, que a mensagem do Senhor a ser pregada essa noite possa trazer edificação, temor e despertamento no coração de todos que me ouvem, em nome de Jesus. Desde já quero aproveitar esse momento aqui oportuno e começar a incentivar a sua vida, dizendo que por mais que estamos enfrentando todas essas coisas difíceis, problemáticas, essas ameaças, eu entendo que é momento de aproveitarmos todas as oportunidades, né? Se as coisas estão difíceis, é momento de aproveitar a oportunidade de buscar o Senhor. Se as coisas estão complicadas, ameaçadoras, é um grande momento para buscarmos a Deus de todo o coração, um momento oportuno da igreja se santificar, é um momento oportuno das vidas se acertarem com Deus, das vidas se prepararem para a volta do Senhor, que é iminente, está às portas, é notório. Somente quem não tem a sensibilidade do Espírito não entende essa necessidade urgente de estar preparado para a volta do Senhor. E é isso que quero ministrar essa noite aqui, é isso que eu quero falar com você a respeito desse texto aqui que acabei de ler para você, que tem um título que diz a parábola das 10 virgens. Amém? Essas 5 pessoas que não entraram para as bodas junto com o noivo, são pessoas que vão nos mostrar, nós vamos entender essa noite, algumas características que haviam na vida delas. São características de pessoas que infelizmente transparecem na vida de pessoas nos dias de hoje. Vou citar algumas coisas, vou citar algumas semelhanças aqui com pessoas que trazem essas características, que com certeza estavam na vida dessas 5 pessoas que não entraram para as bodas do noivo, bodas tão esperada, avisada, prometida por ele. Em primeiro lugar, eu quero deixar você convicto de que essas 5 pessoas que não entraram para as bodas do Senhor, com certeza elas enchiam as suas vidas
com muitas coisas que anulavam um espaço de Deus na vida delas. Simples entender isso. Elas enchiam suas vidas com coisas que também diminuíam o espaço da presença de Deus na vida dela. Nós vemos que ao noivo chamar, a chamada final, elas estavam com a vasilha, vazio, com as suas vidas vazias de Deus, da presença de Deus, da presença do Espírito de Deus, porque com certeza elas enchiam as suas vidas, ou levaram uma vida em que estavam enchendo a sua vida com coisas que esvaziavam elas da presença de Deus. Porque entendo que aquilo em que há de abundância em nosso coração, no coração de qualquer pessoa, aquilo que mais enche o coração de qualquer pessoa, isso define o estilo de vida de cada pessoa. O que está cheio no seu coração, o que está transbordando no meu e no seu coração, isso vai definindo o nosso estilo de vida. E dentro desse texto aqui, nós percebemos que 5 pessoas ficaram de fora das bodas porque o coração delas e a vida delas estavam cheias de um estilo de vida que não deu condições que elas pudessem participar dessas bodas juntamente com o noivo. E dentro da característica dessas 5 pessoas, eu acredito que elas pensavam sim que um dia elas iriam ser recebidas pelo noivo, elas tinham convicção disso, elas tinham certeza, mas infelizmente elas não se prepararam para esta sublime ocasião. Esta é a verdade. Elas sabiam que iria acontecer isso, mas elas não conseguiram encher as suas vidas das coisas mais importantes que iriam definir todo o futuro delas quando elas ouviram o noivo chamando elas para que pudessem entrar com ele nas bodas. Inclusive essas 5 pessoas, elas tinham certo conhecimento de que o noivo viria buscá-los. Elas já sabiam disso, que o noivo viria. Elas tinham conhecimento, o mesmo conhecimento que as outras 5 chamadas prudentes tinham, elas também tinham. Eu acredito também que seja totalmente possível aqui identificar características semelhantes em certas pessoas nos dias de hoje. E para ser mais enfático, eu quero deixar claro para você algumas características notórias na vida dessas 5 virgens. Eu denomino aqui pessoas que não foram ou que foram, são semelhantes à vida de pessoas nos dias de hoje. Em primeiro lugar, eu entendo que a falta de interesse em ter uma vida ativa, que nós chamamos e entendemos como igreja, foi um dos fatores que esvaziou a vida delas da presença de Deus, da presença do Espírito Santo. Sem sombra de dúvida, em qualquer pessoa que falta dedicação, empenho de ter uma vida ativa na obra que é a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela está deixando uma lacuna ou um espaço vazio na sua vida que estará sendo preenchido por alguma outra coisa, a menos pelo óleo do Espírito de Deus, ou por aquilo que pode colocar ela de pé. Essa é uma verdade que vejo na vida dessas 5 pessoas, que são características que percebemos na vida de pessoas nos dias de hoje, de uma forma assustadora, a falta de interesse em ter uma vida ativa na igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso vai colocando uma lacuna e vazio na vida das pessoas, que vão deixando ou tornando elas pessoas despreparadas para aquele grande dia em que o Senhor há de voltar para buscar aqueles que estiverem vivendo uma vida ativa, piedosa, santificada, dedicada à obra do Senhor, servindo como Ele nos chamou para servir. Então, uma das características notórias na vida dessas 5 pessoas que ficaram de fora, grave isso na sua mente, analise isso na sua vida, foi a falta de interesse em ter uma vida ativa e dedicada na obra do Senhor, a qual nós chamamos de igreja. Em segundo lugar, também, uma outra característica notória, que não pode passar despercebido, é que essas 5 pessoas que ficaram de fora, elas não tiveram a disposição e a fé verdadeira para sacrificar coisas na sua vida para poderem manter as suas vasilhas cheias. Como elas foram pegas de surpresa, em que as suas vasilhas estavam vazias. Ou seja, vasilha você pode entender dentro desse texto, pelo menos essa noite aqui, sem medo de errar, são as vidas delas. As vidas delas estavam vazias de coisas necessárias para a vida eterna. A vasilha, que denominada no texto aqui, era a vida delas.
vida delas estavam cheias de algumas tantas outras coisas e faltava-lhes a presença do Espírito Santo de Deus, que prepara o homem para todas as coisas, prepara o homem para a volta de Jesus Cristo, prepara o homem para ser arrebatado. Isso faltou na vida delas. É uma das características que não podemos passar despercebido. Quando falta óleo, quando falta a presença de Deus na vida de qualquer pessoa dos nossos dias, é porque faltou, na verdade, disposição, faltou uma verdadeira fé para sacrificar coisas na sua própria vida, para poder manter as suas vidas cheias da presença de Deus. Uma outra característica, eu acredito que pessoas como essas 5 que não entraram nas bodas juntamente com o noivo, elas gostavam de ser tratadas e conhecidas como noivas, com certeza, elas gostavam de ser tratadas, porém, não decidiram pagar o preço em viver preparadas como noiva. Querer ser tratado como filho, querer ser arrebatado, querer morar com Deus, é uma coisa. Pagar o preço e ter a disposição de renunciar a vida, abrir um espaço na sua vida que pertence somente ao Senhor, aí é o que vai fazer toda a diferença, que foi uma das características que nós percebemos na vida dessas 5 pessoas que não conseguiram concluir o seu chamado com Deus, não conseguiram levar até o fim aquilo pelo qual o Senhor tinha determinado sobre a vida delas. Elas gostavam sim de ser chamadas e tratadas como noivas, elas gostavam de serem reconhecidas como noivas do Senhor, porém o tempo mostrou que elas não decidiram pagar o preço para viver preparadas nessa terra como uma noiva. Quem já passou pelas cerimônias de um casamento, tanto civil quanto religioso, sabe do que eu estou falando de pagar um preço, não é verdade? Acredito que ninguém nunca se esqueceu da sua data de casamento, que estava marcado para aquele dia. Você não precisou receber um comunicado de alguma pessoa dizendo, batendo na sua porta ou me telefonando: ei, levante hoje, levante cedo, porque você tem uma cerimônia de um casamento marcado. Eu acredito que não. Algumas pessoas podem até se esquecer da data de aniversário do seu casamento, mas no próprio dia em que tudo estava marcado, toda a cerimônia civil, religioso, tudo organizado, um preço sendo pago por trás para que pudesse ser realizado aquele matrimônio, tanto no civil quanto no religioso, há um preparo, há uma questão, um preço a ser pago, e também na vida espiritual, que é o que nós nos referimos aqui hoje, e é o que eu estou falando. A diferença na vida dessas mulheres, ou dessas 5 pessoas, foi que elas não pagaram esse devido preço para poder estarem preparadas e desfrutarem toda uma eternidade daquilo que o noivo havia prometido, de voltar para buscar elas. Uma outra característica que não vai ficar de fora da sua mente essa noite em que eu ministro: elas não edificaram a sua fé se espelhando em quem estava se preparando para aquele dia. Elas não conseguiram olhar, imitar pessoas, se juntar a pessoas que estavam pagando aquele preço, muito embora elas estavam juntas com outras pessoas que conseguiram ser levados pelo Senhor, conseguiram até aquele dia estar com as suas vidas cheias de Deus. Uma das características que colocou essas pessoas fora daquilo que o Senhor planejava fazer na vida dela foi que acredito que elas não edificaram a sua fé se espelhando em quem estava se preparando para aquele dia. Não conseguiram imitar a fé de tais pessoas da Bíblia, não conseguiram imitar a fé de pessoas contemporâneas suas, seus conhecidos, os membros, as pessoas que faziam parte do seu dia a dia, os membros talvez da sua igreja em que frequentava. Elas não conseguiram edificar a sua fé olhando, se espelhando nessas pessoas, porque